No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. Pai, eu não consegui entender esse texto aqui de Gênesis. Mariana, para você entender o comecinho de Gênesis, você vai ter que ir lá em João, capítulo 1, do versículo 1 em diante, para você entender o comecinho de Gênesis. Lê aí. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida. Você entendeu? Então, o que acontece? No princípio, Jesus ele já existia. E você vai criar aquela confusão na cabeça. Se Jesus veio 2000 anos atrás, como é que lá no Gênesis Jesus já existia? João aqui ele diz, tem outra tradução que diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo significa a ação da palavra. Deus ele agiu como uma família. Por exemplo, eu, pai, sua mãe Kátia, o Filho, e vocês, o Espírito Santo. Então, Deus ele dava a ordem, o Filho executava e o Espírito Santo dava a vida. Jesus colocava as mãos e o Espírito Santo dava a vida. Então, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Como diz no Novo Testamento, os mundos foram criados unicamente pelo poder da sua palavra. Então, tudo que foi feito por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito teria existido. Então, Deus ele criou de uma maneira milagrosa, através da sua palavra. Você nunca vai conseguir entender a Bíblia pela ciência, porque a Bíblia ela é entendida por fé. Você precisa acreditar que Deus ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo foi feito por Jesus e sem Jesus nada existiria.